Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, bom domingo de Pentecostes. Olha que dia de graça, o dia da efusão do Espírito Santo nas nossas vidas. Claro que ontem foi a vigília, muitos de nós bebemos desta graça, mas hoje, nesse domingo, 28 de maio, é um dia muito importante para cada um de nós, um dia que a igreja nos convida a bebermos dessas graças do Espírito Santo, a lembrarmos ali o cenáculo que a Virgem Maria esteve e o Espírito Santo desceu sobre cada um dos discípulos e hoje também ele quer descer sobre cada um de nós. Domingo também é dia do Senhor, dia de reunir a família e a igreja, mas antes de ir à missa, reza com a liturgia de hoje através da Lexia Divina. Encaminha essa Lexia hoje para que muitas pessoas preparem bem o seu coração, para que na Eucaristia sejamos todos envolvidos pela ação do Espírito Santo. Então, hoje, a igreja nos oferece na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefados e surpresos, diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos apregoar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então aqui é o relato de fato da descida do Espírito Santo, onde estavam todos reunidos ali, completando os 50 dias, tempo de Pentecostes. Estavam todos reunidos, de repente veio do céu, um ruído como agitar-se de um vendaval, que era o Espírito Santo que repousava sobre eles, e todos ali começaram a falar em línguas. E aqui, ao contrário de Babel, que ninguém se entendia, todos, cada um na sua língua, conseguiam compreender porque havia uma comunhão e unidade. Então, que compreensão era essa? Era essa unidade, essa comunhão, e todos estavam repletos do Espírito Santo. E é essa mesma graça que nós devemos viver. Quando falta unidade no meio de nós, falta o Espírito Santo, porque é Ele quem une, é Ele que nos faz nos entendermos uns aos outros. Se às vezes dentro da vossa casa, no vosso trabalho, na comunidade, não se entende a visão, não se entende o diálogo, não se tem compreensão, cada um fala de um jeito, cada um compreende de uma forma diferente, porque falta a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade. E foi essa experiência que foi vivida em Pentecostes. Então, todas as vezes que tocarmos em falta de comunhão, pensemos, será que rezamos ao Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está no meio de nós? Ele é o autor da unidade, Ele é o autor que conduz todas as coisas e que nos faz nos entendermos uns aos outros. O salmo de hoje é o Salmo 103. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Senhor meu Deus, como és grande! Quão numerosas são tuas obras, Senhor! A terra está repleta das tuas criaturas. Retira as suas respiração e eles expiram, voltando ao seu pó. Envias teu sopro e eles serão criados. E assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor seja para sempre. Que o Senhor se alegre com suas obras. Que meu poema lhe seja agradável. Quanto a mim, eu me alegro no Senhor. Que belo salmo, O Salmo 103. Esse convite a olharmos para o Senhor como esse Pai bondoso, como esse homem no qual conhece o nosso coração, que envia o seu sopro, que envia o Espírito Santo, que renova a face da terra
E o salmista vai nos convidar, né? Que meu poema lhe seja agradável. Quanto a mim, eu me alegro no Senhor. Então, ele nos faz um convite a recitarmos um poema de gratidão, mas também um poema de intimidade, de união, de reconhecer de fato esse amor do Senhor, né? E o amor dele para com cada um de nós, que é numeroso o amor do Senhor. Então, pensamos neste dia com o salmista que a nossa alma bendiga ao Senhor, glorifique o seu santo nome. A segunda leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Então, é uma leitura muito conhecida que vai falar da importância do Espírito Santo no meio de nós, a sua ação no nosso meio e, sobretudo, o quanto o dom de cada um é importante. Aí ele vai ilustrar aqui como os membros do corpo são importantes. O dom que cada um de nós porta é muito importante para a construção da igreja, para essa construção da unidade. E lembrarmos que quem forma esse corpo, quem forma essa unidade é o Espírito Santo. O início da leitura vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence, é Ele que nos dá a certeza de que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que Ele é capaz de realizar as suas obras e as suas maravilhas no meio de nós. E é interessante porque na liturgia de hoje, depois da segunda leitura, antes do Evangelho, a igreja nos oferece a sequência do Espírito Santo. Ou seja, somos convidados a suplicar esse Espírito Santo, né? Esse Espírito de Deus que envia do céu esse raio de luz. E aí tem aquele canto, né? Venha o Santo Espírito, manda do céu a todos nós um raio de tua luz. É um canto que vai falar dessa sequência do Espírito Santo, que é cantado a cada vez que temos o dia de Pentecostes. Então hoje eu te convido também a rezar com essa sequência do Espírito Santo neste dia, suplicando graças, né, verdadeiramente proféticas e espirituais para cada um de nós. O Evangelho de hoje é de São João. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, o Evangelho de hoje vai justamente falar dessa descida do Espírito Santo, ou melhor, esse envio, né? O Senhor que sopra e envia o Espírito Santo. E a primeira palavra de Jesus é: a paz esteja convosco, quando ele aparece aos discípulos. Porque o Espírito Santo também é um espírito de paz, é o espírito de força, de consolo. E Jesus vai justamente hoje trazer aos discípulos essa alegria, né? Tendo isso, mostrou-se as mãos e o lado, e os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E tem a primeira aparição ali do Senhor aos discípulos, onde eles podem de fato tocar nessa presença viva, e ele não só traz a paz, mas ele traz também o Espírito Santo. Ele diz: recebei o Espírito Santo. E hoje, não só cada um de nós recebemos, mas teremos de forma particular nessa graça da alegria, aqui na nossa paróquia São João Bosco, no Rio de Janeiro, no Riachuelo, teremos os jovens que irão receber o sacramento do Crisma. Então, hoje eles irão, de fato, escutar do bispo: recebei o Espírito Santo. Então, hoje à noite, às 17 horas, finalzinho ali da tarde, você que é do Rio de Janeiro, eu faço esse convite, vem participar conosco da Santa Missa, que será presidida por Dom Paulo Romão, que irá ministrar o sacramento do Crisma aos jovens da nossa paróquia, e eles poderão dizer: eu recebi o Espírito Santo
neste dia. E nós somos convidados nessa graça do Espírito Santo também a sermos cheios dessa força do alto, dessa paz, desse Espírito Consolador que renova cada um de nós. Então, fica aqui o convite para você que é do Rio, mas você também que não é do Rio pode acompanhar pela nossa Web TV, pelo nosso canal. Neste dia, essa é a missa tão importante, tão bela, que será conduzida pelo nosso bispo Dom Paulo Romão, que é o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, neste domingo, eu te desejo um santo domingo, cheio da graça, da força do Espírito Santo, e que Deus os abençoe.